galera, meu nome é Felipe e meu nome é Paulo e hoje nós vamos fazer mais um Top 5, mas antes já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Então, arreda! A Covid-19 é um grande problema da humanidade hoje, mas ela não é nem a primeira e nem a única pandemia que a humanidade já passou. E hoje nós vamos conhecer 5 grandes pandemias que a humanidade já passou ou que ainda passa. Mas, gente, não preocupem-se muito com a ordem que a gente escolheu, porque aqui nós ranqueamos a partir dos nossos estudos e das pesquisas que a gente fez. Não é objetivo falar qual que mais matou, mas porque vidas são importantes e, queira ou não, essas pandemias mataram muitas pessoas. Entre 1850 e 1950, uma doença que os poetas românticos brasileiros chamavam de mal do século. Apesar do nome muito macabro, vocês conhecem muito bem. É a tuberculose. Não existia tratamento. E acreditam-se que essa doença chegou a matar cerca de 1 bilhão de pessoas. E os principais sintomas dessa doença, da tuberculose, a pessoa ter muita tosse e tosse com sangue. É bem característico da tuberculose isso. As pessoas também podem ter febre e perder peso. Mas também não generaliza, viu, galera? Calma. Toma cuidado. Ao médico, se tratem. A bactéria era conhecida como bacilo de Koch, mas ela só conseguiu ser controlada com a invenção da penicilina, mas ela ainda afeta muitos países mais pobres. Até o Brasil também. Eu sei que quando a pessoa tem tuberculose na família, a família inteira que convive, que tá perto, tem que fazer tratamento. Então, tipo assim, se eu tivesse, tinha que fazer o tratamento eu, minha mãe e minha avó. Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava em estado deplorável. Tava tudo destruído, muitas coisas destruídas, muitos lugares destruídos. E é um ambiente de prato cheio para uma doença se espalhar. Então não deu outra, foi a vez da tifo. E ela é muito parecida com uma outra doença que ainda vai aparecer por aqui. Não só pelos sintomas, mas também pelo jeito de contaminar. Ratos. Então, depois da guerra entre 1918 e 1922, essa doença matou mais de 3 milhões de pessoas, e as pessoas tinham dor de cabeça, febre alta, delírio e erupções que saíam sangue pela pele. Em terceiro, uma das doenças mais antigas, se não for a mais antiga da humanidade. Historiadores afirmam que o faraó Ramsés II do Egito Antigo, lá de século 13 a.C., morreu de uma doença chamada na época de smallpox, que hoje a gente conhece ela como varíola. De 1896 até 1880, quando ela foi erradicada, estima-se que ela chegou a matar mais de 300 milhões de pessoas. A taxa de mortalidade dela era de 30%, e olha que o Covid é abaixo de 10, então 30 é muita coisa. A sorte, entre aspas, é que a varíola ela matava muito rápido e os sintomas dela eram bem visíveis. Dava umas verrugas na pele cheias de pus. Então, como era muito visível, ela não chegava a contaminar tão rápido, porque as pessoas já ficavam debilitadas rapidamente. Então ela não chegou a parar o planeta como está acontecendo hoje. E agora o top 2. Essas doenças que mais mataram gente e o intervalo menor. Essas duas são as mais cabulosas, as piores, que a gente já teve na história da humanidade. Então vai segurando aí, que é pesado o negócio aqui. E essa também aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Eu vi que com a guerra causa, né? Sim. Ela aproveitou, outra que aproveitou da situação, né? Tudo destruído. Ótimo lugar para pegar uma doença, para iniciar uma doença. Só que essa doença matou muito mais que a tifo. Então, entre 1918 e 1920, uma gripe muito especial matou entre 17 e 50 milhões de pessoas em um período curto, de apenas 2 anos. E alguns estudiosos afirmam ainda que ela matou mais de 100 milhões de pessoas. Muito grande, é muito grande. Qual é essa doença, Felipe? Lógico, a gripe espanhola. Apesar do nome
já praticamente é comprovado que ela começou nos Estados Unidos e não na Espanha. Quase 1/3 da população do mundo inteira na época chegou a ficar infectado com a doença. No Brasil, morreram 35 mil pessoas, mais ou menos, e também o presidente do Brasil na época morreu por causa da doença, o Rodrigues Alves. E agora a nossa temida campeã. E provavelmente também a mais famosa de todas aqui. Essa doença matou mais de 75 milhões de pessoas na época e alguns estimam que chegou a quase 200 milhões de pessoas mortas, que é basicamente matar o Brasil inteiro. A peste negra. E essa doença aconteceu nos anos de 1343 e 1353, a Idade Média, né? Em um mundo que só tinha 500 milhões de pessoas, ela chegou a matar 1/3 da população. Mas também nessa época, não tinha higiene, esgoto. Não tinha nenhum saneamento básico na época, então sem higiene nenhuma, um ambientezinho bom para os ratinhos fazer a festa. Eram as pulgas dos ratos que picavam os humanos e eles tinham dor de cabeça, vômito, inchaço nos gânglios, que vocês conhecem normalmente como íngua, e manchas pretas na pele. Por isso o nome peste negra. E agora umas fotos aqui das pessoas, o que as pessoas usavam para proteger dela. Os famosos médicos da época da peste negra. Hoje o pessoal usa pra filme de terror essas roupas. Pra assustar, gente. E é isso, galera. Essas foram as 5 maiores pandemias, 5 maiores doenças que a gente já teve na história da humanidade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra todo mundo. Valeu! Tchau!